Atenção, sistema em pane. Boas-vindas ao território proibido, divergentes, diverjuntos e diverjantas de todos os gêneros, formatos e subversões. Aqui é a Cristal, conspirando em alta frequência, diretamente no seu ouvido. Esse é o segundo episódio do Tesão por Problema, podcast onde a gente desconstrói certezas e reconstrói possibilidades. Se essa é a sua primeira vez aqui, se prepara. Não oferecemos respostas fáceis, mas oferecemos perguntas melhores. E se você já é ouvinte, minha parceria de conspirações, você sabe que hoje vamos mais uma vez colocar o dedo na ferida do óbvio e cutucá-la até que ela nos revele algo que vale a pena. Tem gente que medita, eu conspiro, e hoje quero que você se jogue nessa conspiração comigo. Bizer, vamos discutir algo deliciosamente perigoso, a divergência intencional. Divergência é o ato deliberado de se afastar do caminho comum, convencionado ou esperado, optando por direções, pensamentos ou métodos que contrastam com o padrão já estabelecido. Divergência é aquela sensação eletrizante e vertiginosa que percorre o seu corpo todo quando você conscientemente escolhe nadar contra a maré coletiva. É aquele desconforto quase físico que se instala no estômago quando todos ao seu redor concordam com algo, mas algo dentro de você, uma voz, insiste em dizer o contrário. É aquele suor frio que escorre quando você expressa uma ideia e percebe pelas expressões faciais que está sozinho naquele pensamento. Aquele momento congelado em que o tempo parece parar e você questiona todos os seus instintos, apenas para em seguida decidir abraçar a solidão da sua perspectiva única. Quero falar sobre como pensar diferente não é um luxo, é uma necessidade real nessa era de inteligências artificiais e gente artificial também. Vamos combinar? E antes que você pense, ai Deus, lá vem mais um papo de como pensar fora da caixa. Eu já te garanto, não vou te ensinar a sair da caixa, Bizer. Eu vou te provocar a perceber que a caixa nem existe, meu amor. Ela é uma ilusão coletiva que a gente comprou sem nem pedir nota fiscal. Te convido não apenas a ouvir, mas a conspirar comigo pelos próximos minutos. Vamos juntos explorar o território selvagem onde habita a inovação genuína, esse lugar estranho e desconfortável onde pessoas ditas normais têm medo de ir. Mas e se justamente aquilo que te torna esquisita, que te faz diferentona, for na verdade o seu superpoder? Aquilo que você esconde, que você suaviza para caber nos espaços, e se for justamente isso que o mundo está precisando? É isso que eu quero provocar em você hoje, uma deliciosa deseducação sobre o valor da divergência. Então, minhas monas e meus caras, vamos juntos nessa fechação contra a mesmice? Prometo que vai ser mais chocante que descobrir uma nota de 100 conto no bolso daquela calça antiga que você não usa há meses. Agora eu vou compartilhar uma história que pode mudar a sua forma de enxergar o pensar diferente. Esse rolê aconteceu há quase 10 anos em Goiânia, minha cidade natal, quando eu ainda tinha minha agência de marketing e atendia um bar de cervejas artesanais fodásticas, apenas com rótulos nacionais. E eu amava esse DNA deles. Além do bar, eles também eram os maiores distribuidores de cerveja artesanal em Goiás e no Distrito Federal. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu já bem sabia. O mercado de cerveja artesanal era um clube fechado, com estratégias de marketing sempre voltadas para o mesmo público. Homens cisgêneros, brancos, héteros, geralmente barbudos, geralmente já entendidos de cerveja. E pior, havia essa ideia enraizada de que mulher só gostava de cerveja levinha, tipo lager. Eu, taurina, que estava completamente envolvida pelas possibilidades de explosão no meu paladar antes mesmo de começar a trabalhar com eles, não aceitava que outras mulheres não vivessem aquele prazer simplesmente porque ninguém abria a rodinha. Todo mundo nesse mercado seguia essa mesma cartilha. Era quase como um manual não escrito. Homens são os consumidores sérios, mulheres são as consumidoras casuais. E as estratégias de marketing, infelizmente, refletiam isso. Quando eu sugeri que a gente focasse em atrair especificamente mulheres para o universo da cerveja artesanal,
Os olhares que eu recebi foram inacreditáveis. Me disseram, mas cerveja artesanal é mesmo coisa de homem. Mulheres não se interessam por cervejas complexas, insistiram. O problema não era apenas sexista, era burro do ponto de vista comercial. A gente estava ignorando literalmente metade dos potenciais consumidores ou consumidoras. Contra todas as convenções do mercado, criei uma estratégia totalmente divergente. A primeira ação foi no Dia Internacional da Mulher. Em vez de fazer aquela promoção manjada de elas não pagam entrada ou desconto para mulheres, organizamos um evento exclusivo e respeitoso. Montei uma roda de conversa sobre cerveja, com uma aula completa sobre história, processos de fabricação e estilos, que eu mesma dei, porque infelizmente não havia outra mulher para falar sobre isso na cidade naquela época. Eu já havia feito inclusive curso de cerveja artesanal uns anos antes, na primeira turma de produção de cerveja artesanal que existiu em Goiânia. Incluímos uma régua de degustação gratuita com diversos tipos de cerveja, desde as mais leves até as mais intensas. A ideia não era feminizar a cerveja, mas sim desmistificar este mundo supostamente masculino. O evento foi um arraso e a resposta foi avassaladora. E não paramos por aí. Subvertemos todas as regras do marketing cervejeiro tradicional. Outro evento que eu criei e me marcou foi o da Santa Patrícia, no dia de St. Patrick. O meu cliente ele já fazia ações promocionais nesse dia, em outros anos, antes de eu trabalhar com eles. Porém, era só uma ação promocional para vender mais cerveja. Eles colocavam corante verde na cerveja e por isso iam mais pessoas, até pessoas que não tinham o hábito de beber cervejas artesanais, para tirar uma foto da cerveja instagramável. Era basicamente isso. Mas nesse evento que eu criei da Santa Patrícia, teve toda uma comunicação direcionada para elas. E não era papo clube da Luluzinha, não. E nem abordagem infantilizada. Era papo real de cerveja. Falamos de cerveja IPAs amargas que amamos, de notas de lúpulo, tudo com uma linguagem inclusiva, divertida, antipatriarcal, mas nas entrelinhas claramente direcionada para elas. O mais interessante, os homens continuavam vindo em peso, mesmo sem serem diretamente convidados. Eles percebiam nas entrelinhas que o evento também era para eles, mas não era sobre eles. Uma inversão total do que o mercado fazia. E um princípio que eu sempre mantive firme. Nunca, em hipótese alguma, usamos a presença de mulheres como isca para atrair homens, como é comum nesse mercado. Nada de venha ver as mulheres bonitas bebendo cerveja. Era sobre respeito e inclusão genuína. Para as campanhas e conteúdos, ao invés de usar modelos aleatórios ou banco de imagens como geral fazia na época, eu comecei a registrar com fotos e vídeos a equipe real do bar. Em vez daquelas descrições técnicas e intimidadoras, eu criei um conteúdo acessível e muito divertido, sem perder a profundidade. Com poucas semanas de trabalho, todo mundo já comentava do quanto amava o novo marketing. Eu também criei um blog e semanalmente eu trazia matérias super legais e divertidas, bem completas, sobre a história do mundo da cerveja, como começou, inclusive contando que as primeiras cervejas eram feitas por mulheres e só elas conseguiam fazer. O porquê eu te conto numa outra oportunidade. 3 meses depois, mulheres não apenas frequentavam o espaço, elas se tornaram grandes embaixadoras da marca, trazendo amigos, namorados, namoradas, organizando encontros, criando uma comunidade genuína ao redor daquele espaço. Uma cliente fiel que surgiu a partir do evento do Dia das Mulheres que eu te contei, e era professora universitária e muito apaixonada por cervejas stout, aquelas bem escuras que supostamente mulher não gosta, me disse algo que eu nunca esqueci. Vocês não me venderam cerveja, vocês me deram acesso a um mundo que parecia fechado para mim. O que eu aprendi? Que a conformidade é o maior inimigo da inovação genuína. Quando todo mundo está olhando para a mesma direção, a verdadeira oportunidade pode estar exatamente no sentido contrário. E o impacto dessas ações divergentes foi transformador. O que começou como estratégia radical virou referência. Outras cervejarias e bares não apenas replicaram a visão, elas também transformaram um novo paradigma do setor, institucionalizando como padrão da indústria o que antes era considerado excessivamente ousado.
Esse é o percurso clássico da inovação. Primeiro te chamam de louca, depois te proclamam gênia e finalmente dizem que a ideia era óbvia desde o início. E a minha visão disruptiva não parou por aí. Identifiquei uma oportunidade única quando eu descobri que a minha antiga empresa de estágio ia produzir o segundo Congresso Latino-Americano de Ciência e Mercado Cervejeiro. E aí, Mona, minha cabeça explodiu. Minha sacada estratégica foi conectar a empresa que eu atendia com a empresa que eu tinha feito estágio e transformar um evento técnico como congresso, né, técnico e acadêmico, em uma experiência completa. Então eu juntei essa experiência com um festival de cervejas artesanais que foi ativado pela marca do meu cliente. Foi maravilhoso. Imagina um final de semana inteiro com mais de 60 rótulos espalhados por 40 torneiras, bandas e DJs locais fodásticos, especialistas no mercado cervejeiro, tudo num lugar só. Cherry, eu derrubei a barreira entre o mundo sério da indústria e o universo descontraído do consumidor final. Uma verdadeira revolução conceitual que virou um dos meus cases preferidos. Essa foi uma das muitas vezes em que eu hackeei ambientes machistas por dentro. Executei verdadeiras danças de destruição do sistema sem pedir licença dentro de todos os lugares que eu trabalhei, conquistando aprovação pela minha capacidade de contar histórias tão envolventes que disfarçavam minhas estratégias subversivas. Enquanto eles aplaudiam a narrativa, eu silenciosamente desmontava a estrutura opressora do universo cervejeiro ao qual eu tinha acesso. Os mesmos homens que levantavam o copo para brindar comigo não percebiam que eu estava redesenhando o jogo sob os seus pés. Essa experiência me ensinou na prática que a divergência é uma estratégia poderosa. E muitas vezes o que parece loucura a princípio é simplesmente o mercado ainda não tendo alcançado o que você já enxergou. E Mona, já que estamos falando de pensar diferente, deixa eu te servir um chá quentíssimo sobre uma das minhas arquitetas favoritas, uma grande deusa do design que teve que ouvir muito não, Zaha Hadid. Se você não conhece a gata, dá um Google agora para ver o que ela desenhou na arquitetura e morra sem acreditar. Mas, eu já preciso adiantar que antes da arquitetura, ela se formou em matemática no Líbano e a última coisa que você vai encontrar no trabalho dela é uma lógica serviçal ao sistema. Bom, imagina o seguinte, uma mulher iraquiana, radicada em Londres, com sotaque carregado, baixinha, gordinha e sem papas na língua, tentando fazer carreira num campo dominado por homens brancos, europeus e americanos. Parece o início de um filme sobre terror e preconceito, né? E só que é uma história real. O babado é que quando Zaha, a rainha das curvas, apresentava seus desenhos, aquelas estruturas ondulantes que pareciam flutuar, prédios que pareciam naves espaciais, os engenheiros velhos de barba longa davam risada na cara dela. Diziam, isso é impossível de construir, ou, isso vai desabar no primeiro vento. Por muitos anos, ela foi chamada pejorativamente de arquiteta de papel, porque seus projetos ganhavam prêmios, mas ninguém tinha coragem de construir. Sabe quantos prédios ela conseguiu erguer nos primeiros 10 anos de carreira? 0. Zilch, nada, absolutely nothing. E aqui vem o chá mais quente ainda. Ela não suavizou. Em vez de adaptar os seus designs para serem mais, entre aspas, realistas, ela mandou todo mundo para casa do caralho. Quando diziam que algo era impossível, ela respondia, a tecnologia vai alcançar minha visão, não vou rebaixar minha visão para se encaixar na tecnologia medíocre de vocês. E Bizer, ela estava corretíssima. Quando finalmente conseguiu construir seu primeiro prédio importante, o Vitra Fire Station, foi como se um alienígena tivesse pousado na Terra. Juro, ninguém nunca tinha visto nada igual. Concreto que parecia em movimento, ângulos impossíveis, uma obra que parecia desafiar não só a engenharia, mas a própria gravidade. É um exemplo icônico da arquitetura desconstrutivista. Em 2004, ela se tornou a primeira mulher e também a primeira pessoa árabe a ganhar o prêmio Pritzker, o Oscar da arquitetura.
E longe de suavizar seu discurso para agradar o sistema, Zaha usou aquele palco privilegiado para defender a arquitetura radical que todos chamavam de impossível. Ela declarou que a sensação inicial de abstração e estranheza é inevitável no trabalho dela. Um jeito elegante de dizer: sim, Monas, minha arquitetura parece estranha, isso é proposital, não um erro, suas limitadas. Naquele momento, diante dos nomes mais poderosos da arquitetura mundial, ela reafirmou que o cânone clássico e até mesmo o estilo moderno eram insuficientes para expressar as complexidades da vida contemporânea. Mona, ela fez uma lacração conceitual. Em vez de agradecer timidamente pela migalha de reconhecimento tardio, ela defendeu cada curva absurda, cada ângulo impossível que a fez ser rejeitada por décadas. Pelo amor da Deus, eu passo mal com essa mulher que estourou. Zaha era uma pessoa temperamental, exigente, perfeccionista. Ela não aceitava nada menos do que a perfeição. Um ex-funcionário dela disse que trabalhar com ela era como estar num furacão. Mas essa intransigência, Sherry, era o superpoder dela. Ela se recusava a ser domesticada, se recusava a ser agradável, se recusava a pensar pequeno. Quando ela faleceu em 2016, super jovem, aos 65 anos, deixou um legado de prédios que parecem vir do futuro, que desafiam toda a nossa percepção do que é possível. E o bafo todo é que aqueles mesmos engenheiros que diziam impossível tiveram que desenvolver novas tecnologias só para construir as visões dela. É aquela coisa, primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois te combatem e então você vence. Zaha viveu isso na pele. E toda vez que alguém olha para Heydar Aliyev Center, no Azerbaijão, ou Maxi Museum, em Roma, está olhando para a prova viva de que pensar diferente não é apenas desejável, é revolucionário. E o que me faz amar mais ainda essa história é que ela não precisou mudar seu sotaque, o seu peso, ser mais simpática e nem ter jeitos mais feminina para ser aceita. Ela forçou o mundo a mudar para acomodar a sua visão. Isso, meu amor, é o verdadeiro poder da divergência. Aproveitando esse papo, eu quero falar de outra rainha que transformou a sua rejeição em revolução. Quero te servir uma dose forte sobre Nina Simone que pouquíssima gente sabe. O babado é que a Nina nem queria ser cantora. Você acredita? Aquela voz que fez Feeling Good e I Put a Spell on You, ela considerava um plano B, quase um fracasso de carreira. Deixa eu te explicar esse bafafá todo. Nina, nome de batismo Eunice Wayman, era uma menina prodígio ao piano, tipo prodígio real. Aos 4 anos, ela já tocava Bach. A comunidade da igreja onde ela cresceu ficou tão impressionada que juntou dinheiro para mandar essa menina negra estudar música clássica, algo praticamente impossível para pessoas como ela nos anos 40. Eunice, quando ainda nem era Nina, tinha um sonho: ser a primeira grande pianista clássica negra. Depois de anos estudando, ela se candidatou ao Curtis Institute of Music, um dos conservatórios mais prestigiados dos Estados Unidos. E Mona, ela foi rejeitada por racismo. Embora não foi informada oficialmente, a sua performance foi impecável. Eles não estavam prontos para uma mulher negra na sala de concertos. Acabada porque o seu sonho tinha sido barrado, ela começou a tocar em bares para sobreviver. Como sua mãe super religiosa ficaria horrorizada com a gata tocando músicas do demo, vulgo, jazz, ela adotou o nome artístico Nina Simone. O bar onde começou a tocar exigiu que ela cantasse além de tocar piano. Ela odiava cantar em público, mas era cantar ou ser demitida. E aqui vem o grande plot twist maravilhoso. Essa mulher que nunca quis ser cantora, que teve seu sonho original destruído pelo racismo, acabou se tornando uma das vozes mais influentes e revolucionárias da música e de todo o movimento pelos direitos civis. O sistema não conseguiu barrar a gata. Ela pegou toda aquela formação clássica, misturou com jazz, blues, folk e criou um som que ninguém tinha ouvido antes. A sua interpretação de músicas como Strange Fruit, sobre linchamentos, era tão potente que alguns lugares do sul dos Estados Unidos proibiam tocá-la.
Nina era afrontosa até o último fio de cabelo. Ela demorava para começar show se a plateia não estivesse perfeitamente arrumada. Ela interrompia apresentações para dar bronca em pessoas conversando. Teve uma vez que ela parou tudo para exigir que pessoas brancas cedessem lugares da frente para pessoas negras. Uma grande diva, né? Corretíssima. Tempestuosa, imprevisível, bipolar, diagnosticada tardiamente. Ela tinha ataques de fúria no palco. E esse temperamento explosivo, essa recusa em se enquadrar, essa disposição para o confronto se tornaram a sua marca. Na música Mississippi Goddamn, escrita após o assassinato de Medgar Evers, ela gritava "Go slow", vá devagar, com sarcasmo cortante, uma resposta direta aos políticos brancos que diziam aos negros para terem paciência com as mudanças sociais. Essa música foi tão revolucionária que os discos com ela eram devolvidos quebrados às rádios do Sul. E o maior lacre de todos é que em 2018, essa mesma música que foi banida e que encerrou a sua carreira comercial nos Estados Unidos foi selecionada pela Biblioteca do Congresso para preservação por ser culturalmente, historicamente significativa. Bom, de rejeitada a preservada para a história. Nina Simone é a prova viva de que o que rejeitam em você pode se tornar justamente a sua maior contribuição para o mundo. Se ela tivesse sido aceita no Curtis, seria uma pianista clássica, talvez brilhante, mas seguindo um caminho já traçado. A rejeição acabou forçando ela a criar o seu próprio caminho, e isso mudou a música para sempre. Nossa, esse papo todo de cerveja de rejeições me deu uma sede. Já tô imaginando você aí, ouvindo esse podcast. Se puder, abre uma cerveja comigo, um suco, um chá, um café, até mesmo um copão de água, o que você gostar. Porque agora a gente vai lacrar nas raízes mais profundas e gostosas do pensamento divergente. E isso merece um brinde. Saúde! Sabe o que eu fico pensando, Bizer? A gente vive num país que criou o jeitinho brasileiro, que faz gambiarra virar arte, mas ainda assim tem medo de pensar diferente na hora do vamos ver. Parece que a gente só é divergente quando é para se virar, mas nem tanto quando é para criar coisas novas de propósito. Tem uma pensadora, ativista e autora que eu amo, a Bell Hooks, que escrevia o nome dela em minúsculo de propósito, já começando por aí a divergir das regras. Esse era um posicionamento político que a autora escolheu para valorizar a coletividade e evidenciar a importância dos seus escritos. Eu também tenho formas de escrever que retratam meu posicionamento político. Se você já identificou algum, me conta aqui nos comentários que eu te respondo com algumas estratégias pessoais minhas. A Grada Quilomba, artista e pensadora portuguesa de origem africana, é uma verdadeira musa do pensamento quando fala sobre como fomos colonizados até no pensamento. Ela diz que descolonizar o conhecimento significa criar novas configurações de conhecimento e poder. Na real, muitas vezes a gente está repetindo padrões de pensar que nem são nossos. São coisas que enfiaram na nossa cabeça e a gente segue reproduzindo sem questionar. A divergência começa quando você pergunta: será que isso é realmente verdade? Ou alguém me convenceu que é? Falando nisso, vamos falar de crianças? Mona, criança é mestra do pensamento divergente. Tem uma pesquisa clássica que perguntou quantos usos diferentes um clipe de papel poderia ter. Crianças de 5 anos listaram centenas de usos para um clipe de papel. Adultos ficaram entre 10 a 15 formas de usar. Isso porque a criança ainda não foi completamente transformada em uma biscoiteira do sistema. Não sabe o que não pode, então tudo é possível. O meu mestre, Paulo Freire, já dizia isso com outras palavras quando falava da educação bancária, aquela que só deposita conhecimento na cabeça da gente sem nos ensinar a pensar por nós mesmos. E Bizer, não é papo de intelectual não, viu? Isso aqui é papo reto. Nas quebradas, isso sempre foi real. O funk, o rap, o grafite, todas essas formas de expressão começaram como formas de divergir do sistema, de criar algo próprio quando te negam espaço nas estruturas formais.
O Emicida não tá por aí à toa falando que nós é o futuro das futuras gerações. Esse pensamento divergente das margens é o que sempre impulsionou as maiores revoluções culturais. Segura essa letra do Divo. Eu já esquematizei tudo sozinho, outra vez. Meu bando de neguinho pra ruir o império dos seis. No sapatinho, devagar, devagarinho. Ó só, não tira não. Aí, João, onde é que tá meu din? A diferença é que eu vim pra sacar, não saquear. Pra não criar criaca e no fim meus planos miar. Vou ratear, distribuir pros remelentos e botar a cara de zumbi em cada nota de 200. Se é pelo valor, senhor, nós tem os nossos, mas do asfalto pra lá, tio. Negócio só negócio. Nós que disse é nós, quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. Olha, depois dessa vamos até dar um respiro. Bi, mas não é só no campo criativo, não. Vamos falar das divergentes, divertudos e divertidas no campo das exatas. A Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, era matemática num tempo em que mulheres não deviam estudar matemática. Ela escreveu o primeiro algoritmo criado especificamente para ser processado por uma máquina quando ninguém nem sonhava com computadores. Ela arrasou completamente nas convenções da época para desenvolver um trabalho visionário que antecipou conceitos de programação quase um século antes dos primeiros computadores modernos serem inventados. Mas olha, divergir não é só fazer diferente por fazer, é questionar com propósito. É o que o Ailton Krenak, liderança indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia Krenak e imortal da Academia Brasileira de Letras, faz quando propõe ideias para adiar o fim do mundo. Ele pega a lógica capitalista, colonial, progressista e vira de cabeça para baixo com uma simplicidade, arrebatadora. Krenak disse assim: a ideia de humanidade é colonial e absurda, pois separa os humanos dos demais seres. Ele desafiou o fundamento mais básico do pensamento ocidental. Em poucas palavras, ele não está apenas criticando um sistema inteiro, ele está revelando também o abismo de pressupostos que nem percebemos que carregamos. O seu pensamento divergente nos convida a reaprender a habitar a Terra, não como seus donos, mas como apenas uma parte de uma comunidade muito maior de seres. Tem uma técnica que eu amo e que vem da filosofia do design chamada pensamento especulativo. Em vez de resolver problemas do presente, você imagina futuros possíveis, mesmo os aparentemente absurdos, e trabalha de trás para frente. É tipo, como seria um mundo onde todo trabalho é remunerado pelo prazer que proporciona, não pelo tempo gasto. E a partir dessa especulação maluca, você começa a enxergar possibilidades no presente. Outra coisa que pouca gente fala, a divergência ela tem método, não é um caos, uma desordem intencional. A Sueli Carneiro, filósofa brasileira, maravilhosa, criou metodologias inteiras de pensamento para enegrecer o feminismo, ou seja, trazer perspectivas que estavam sendo ignoradas para o centro do debate. Isso é divergência estratégica. Não é só pensar diferente no vazio. E aqui vai o segredo que ninguém está falando. Pessoas realmente inovadoras não têm medo do ridículo. Ícaro Kadoshi, que saiu de São José dos Campos para se tornar um dos maiores nomes do cenário drag brasileiro, é a prova disso. Quantas vezes ele deve ter ouvido que não daria certo? Hoje, ele é pioneiro em tudo. Primeira drag da América Latina a apresentar programas de TV como Drag Me as a Queen e Caravana das Drags, ao lado da Xuxa. Primeira drag do mundo a fechar parceria com a Nike como embaixadora para a causa LGBTQIA+, nos esportes. Cobertura do Carnaval pelo Terra em 2023 e 2024 e chegou às Olimpíadas de Paris como correspondente. Tudo isso, um garoto que aos 13 anos fez uma trouxa com suas roupas antes de se assumir gay, acreditando que seria expulso de casa, como muitos avisaram que aconteceria. Como ele mesmo diz, Ícaro foi a resposta que o Thiago precisava para não se tornar a pior pessoa que ele poderia conhecer. Essa recusa em se enquadrar, em transformar dor em arte,
exatamente o que chamamos de divergência estratégica. E quando todo mundo dizia isso não vai dar certo, Ícaro respondeu transformando-se em tela em branco, que pode ser pintada todos os dias da maneira que ele quiser. Mona, divergir significa abraçar aquela sensação de frio na barriga, é ficar tipo, será que eu tô fazendo papel de idiota? E continuar assim mesmo. Como dizia Clarice Lispector, outra divergente genial, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Bom, vamos ao que interessa? Como cultivar o pensamento divergente na prática, Cristal? Não é como um exercício teórico, mas é como uma prática diária que você pode transformar a sua vida pessoal e profissional. Então, a minha primeira provocação é o diário das ideias ridículas. Todo dia, antes de dormir, anota uma ideia que você teria vergonha de compartilhar em público. Não porque é imoral ou ofensiva, mas porque parece absurdamente não convencional. E se eu fizesse um restaurante onde as pessoas pagam para lavar a própria louça, por exemplo? E por sinal, isso inclusive já existe em alguns países, tá? É um sucesso. Quando eu morei na Chapada dos Veadeiros, eu frequentei alguns eventos que tinham esse tipo de abordagem. Eu achei espetacular. Depois de um mês, reveja essas ideias. Você vai perceber que pelo menos algumas delas não são tão ridículas ou absurdas assim. E talvez pelo menos uma seja realmente brilhante. Você pode fazer essas anotações no mesmo caderno que eu falei para você comprar no episódio 1, lembra? O caderninho dos erros? Pois é. Bom, a segunda provocação é a dieta de informação contra-intuitiva. Então, durante 2 semanas, você vai consumir deliberadamente conteúdos que contradizem as suas crenças atuais. Então, se você é de esquerda, leia autores de direita. Dos sérios, tá? Não dos malucos. Se você é minimalista, mergulhe em conteúdo maximalista. Vegetariano, leia sobre carnívoros, ou carnistas, como alguns chamam. O objetivo aqui não é mudar suas opiniões, mas flexibilizar seu pensamento. Se confronte. A terceira provocação é o método e se. Escolha um hábito ou um processo que você segue automaticamente. E aí se pergunte, e se fizéssemos exatamente o oposto? Por exemplo, todo mundo diz que preciso postar nas redes sociais para manter meu engajamento. E se eu postasse apenas uma vez por semana, mas algo tão extraordinário que as pessoas ficarem esperando ansiosamente pelo próximo conteúdo? Quarta provocação. Elimine os termos sempre e nunca do seu vocabulário por 1 semana, seguindo o exemplo da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que nos alerta sobre o perigo da história única. Quando dizemos sempre faça isso ou nunca faça aquilo, estamos criando histórias únicas que limitam possibilidades. Chimamanda nos ensina que a flexibilidade de pensamento começa com a flexibilidade da linguagem. Viu o que aconteceu? Você acabou de abrir uma porta para estratégias de negócio e de vida pessoal completamente diferentes e que poucos considerariam. A divergência intencional não é apenas uma característica pessoal, é uma disciplina que pode ser praticada, refinada e transformada em vantagem estratégica. Como diz a cineasta Ava DuVernay, se a sua visão só inclui você, ela não é grande o suficiente. E assim, Mona, vamos chegando ao final de mais uma conspiração. Espero ter plantado dúvidas deliciosas onde antes haviam certezas desinteressantes. Pensar diferente não é um slogan, é um imperativo num mundo onde a conformidade se tornou não apenas entediante, mas muito perigosa. Como vimos através das histórias de Marielle Franco, Conceição Evaristo, Linda Quebrada e tantas outras revolucionárias, a divergência não é uma falha, é o motor da transformação. Como disse a poeta e ativista Audre Lorde, o fato de estarmos aqui e de eu falar essas palavras é uma tentativa de quebrar o silêncio e de atenuar algumas das diferenças entre nós, pois não são elas que nos imobilizam, mas sim o silêncio. E há muitos silêncios a serem quebrados. Chéri, quebrar esses silêncios, questionar o que todos aceitam como verdade, é talvez o ato mais revolucionário que podemos fazer hoje. A questão não é se você deve cultivar o pensamento divergente, mas como você vai incorporá-lo na sua vida, no seu trabalho.
E não é sobre ser rebelde sem causa, tá? É sobre questionar conscientemente os pressupostos internos e automáticos que limitam o nosso potencial coletivo. E lembre-se do que a pluriartista Linda Quebrada afirmou: existe uma potência na estranheza. Quando você não se encaixa, você é forçado a criar novos espaços. Numa era de automação e inteligência artificial, Bizer, o que nos torna genuinamente insubstituíveis é justamente essa capacidade de criar novos espaços que ninguém imaginou antes. Então, a minha provocação final é: qual convenção você está seguindo sem questionar? Qual verdade universal do seu campo merece um bom e saudável será mesmo? Se esse episódio te provocou ideias, dúvidas ou até mesmo discordâncias, arrasou! Compartilha comigo aqui nos comentários. Na próxima semana, a gente vai mergulhar em outro paradoxo delicioso, o poder da fraqueza. Parece contraditório? É essa a ideia. Se esse episódio te provocou, te inquietou ou te apresentou novas perspectivas, venha conversar comigo no Instagram. O link está aqui na descrição. As melhores conspirações acontecem quando cruzamos ideias diferentes. Aqui é Cristal, revirando certezas e replantando possibilidades. Mantenha o sistema em pane, gloriosa. Alô, alô, marciana. Aqui quem fala é da Sistema iniciando.